nosso querido Deus e bom Pai. Nesta tarde nós estamos agradecidos aqui, Senhor Deus, pelo dom da vida que você tem nos dado. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos ajudado, nos fortalecido, guiado na nossa vida. Amém. E, Senhor Deus, muito obrigado pela programação desse dia. Amém. Quero entregar nas tuas mãos a nossa vida, Senhor Deus. Amém. Para que o Senhor venha transformando nossos filhos, nosso coração, cada um deles. Amém. E que as bênçãos do céu possam repousar sobre nós nesta tarde, Senhor. Amém. E as bênçãos do céu possam estar conosco, ajudando nós a vencer todas as nossas dificuldades. Amém. E que essa bênção entregamos nas suas mãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje no nosso distrito nós recebemos alguns departamentais e o projeto, embora não deu para fazer, era Ageu 2, verso 9, sobre melhoramento na causa de Deus. E eu sei que vamos passar na comissão uma compra de uma câmera para a transmissão ser melhor. Mas eu, olhando a temperatura hoje aqui, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é comprar 4 ventiladores bons. Né? O que vocês acham? Tá, então, para a nossa comissão, que vai ser quando? Amanhã. Se alguém tiver condições de pesquisar o preço Ventidelta Super. É o ventilador que venta mais e que faz menos barulho, tá, gente? Nada contra outras marcas nem nada. Mas, por exemplo, tem o Ventisul, tem outras. E são igrejas que a gente já passou, que já tinha ventilador e que a gente sabe disso. Aquelas apazinhas finas do ventilador, canta que é uma beleza. Você liga ele, não pode nem passar lição perto dele. Tem que ser aquela pá larga e o melhor marca é Ventidelta Super, se eu não me engano. Então, depois do pôr do sol, quem puder dar uma pesquisada aí e para a gente colocar e a gente fazer um pedido na associação que caia alguma quilera para ajudar nós a fazer alguma coisa, tá? E, juvenis, acho que já ganharam aquela ajuda. Agora foi aberto para o Ministério Infantil, tá? Então, se tiver um projeto, faz um projeto para a gente colocar. Para todas as classes que estão precisando. Que estão precisando, lógico, né? Então a gente vai fazer um projeto. O cara minguar que cair da associação é bem-vindo, né? Vai que, né? E a gente melhorar a nossa igreja. É bom, é importante, né? E se algum de vocês for construir igreja para frente, por exemplo, todas essas janelas fixas estão segurando o calor desse para cima. Vocês estão entendendo? Se pelo menos 2 dessas fosse basculante, o ar quente sairia para fora e renovaria o ar. Entende? Por exemplo, só para vocês entenderem, a nossa saída de ar quente é até aqui, ó. O ar quente que tiver daí para cima não sai e fica acumulando e ajudando a esquentar o que está para baixo. Então, se tiver saída de ar quente para fora, consegue renovar mais o ar dentro. Tá? Então, é um segredo para a gente. Por exemplo, Santa Luzia, a gente trocou as janelas de cima Aliás, a deles era só em cima, nós colocamos embaixo para circular o ar. E são detalhes que a gente é importante para a gente. Bom, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, preparando a gente para a Santa Ceia. Abra a tua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13. A gente sabe do que fala, mas a gente vai ler. A Bruna é culpada, nós estamos tirando agora. Viu, Bruna? Tá, tudo certo. Antes da festa da Páscoa, diz a minha Bíblia, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro era 8,80, né? Nós vamos tirar duas lições desse texto. A primeira é o que a gente sempre lembra, é a lição da humildade. Quem era o maior naquele momento, naquela sala? Jesus. E Jesus disse: eu sou o Senhor e Mestre. E mesmo sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés dos discípulos. Por que essa situação? Bom, Jesus tinha mandado 2 discípulos para seguir alguém que tinha lá com um cântaro na cabeça e pediu um salão. Eles seguiram, pediram e o dono do salão falou: está aqui, salão mobiliado, diz a Bíblia. Estava tudo pronto, mesa, tudo pronto para a Santa Ceia. Eu não sei se foi o homem, foi os discípulos, mas até a água, estava tudo ali. Mas ninguém da casa veio recepcionar. Ele só cedeu o salão. Então vieram Jesus e os seus discípulos. Não tinha entre eles nem servo, nem escravo. E era costume que quem lavava os pés era um servo ou escravo. E os discípulos pensaram o seguinte: bom, as mãos estão lavadas, nós vamos comer com a mão. Não tem servo, não tem escravo, então o pé que fique sujo. Simples assim, é um costume. Precisa lavar o pé para comer? Não, para comer precisa lavar a mão. Estou certo? Só que o ritual de lavar os pés era costume na época do anfitrião da casa. E Jesus, percebendo que nenhum deles se dispôs, tirou a túnica de cima, pegou a toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés. Com isso, Jesus mostra para nós que nós precisamos entender que ninguém é maior que ninguém, ou mais importante que ninguém. Pois o mais importante precisa ser aquele que começa a fazer o trabalho ou as obrigações. Interessante, né? Cedo eu não lembrei, mas na última Santa Ceia eu lembrei. Numa semana de oração no NASP. Você sabe que o NASP é lugar de muita gente grande, né? Doutor em teologia e tanta gente grandão lá, né? E não chamam nenhum pastor fraquinho para fazer essa semana de oração no NASP, né? Só gente que prega muito bem. Pense bem, quantos 1000 alunos, faculdade de música, de pedagogia, de letras, de teologia, de engenharia, todo mundo está dentro da igreja para escutar a semana de oração. Se eu não me engano, tem 2 no ano. Chamaram um pastor lá do Nordeste, um baixinho. Nada contra baixinho, nem contra nordestino, tá, gente? Mas só o jeitinho dele. Pouco aparecia por cima do púlpito do NASP. Ele começou a olhar do primeiro aqui, bem devagarinho, olhando todo mundo até chegar no último. Quando chegou no último, voltou a olhar, isso tudo quietinho. Aí levantou o dedinho dele e falou assim:
Eu sou melhor que todos vocês. O alemão bobão aqui já ficou bravo, né? Eu não pensei em mim, pensei em doutor fulano de tal, doutor ciclano de tal, né? Quem é ele para ser melhor que todo mundo? Olha os doutores que nós temos aqui. E a intenção dele era justamente mexer com as nossas emoções. E quando a gente estava quase ficando bravo, eu tratava, né? Os outros. Ele levantou o dedinho de novo e falou assim, mas todos vocês são melhores que eu. Só depende da qualidade que a gente vai comparar. Eu falei, não é que ele tem razão? Não é verdade? Por exemplo, o que você faz muito bem, Jurandir? Quase. Eu faço muito virado, tipo da farinha de milho. Cozinha. É, tipo, no mundo eu acho que ele faz melhor. Ele faz Tá, então mais. ele cozinha. Se ele comparar isso comigo, ele vai ganhar de letra. Não só porque faz isso bem feito, mas porque eu não cozinho. Mas eu, se fosse comparar com vocês, eu ia comparar tocar trompete. Porque eu sei que é uma coisa que dificilmente eu vou encontrar outra. Que ninguém sabe. Né? Por que a gente só compara aquilo que a gente faz bem? Porque a gente é orgulhoso. A gente quer ser melhor que os outros. Entende? No que eu sou ruim, eu não quero me comparar com vocês. Só quero me comparar naquilo que eu sou bom. Porque daí eu saio ganhando. Porque daí eu sou pastorzão. Porque daí, né? Gente, nós somos muito disso. E a Bíblia diz assim, não considere você melhor que os outros. Ou melhor, a Bíblia diz, considere os outros superiores a você mesmo. Difícil, né? E é esse motivo que Deus instituiu o lava-pés. Porque no lava-pés, todo mundo lava e todo mundo recebe alguém para lavar os seus pés. No lava-pés, eu estou dizendo assim, eu não sou melhor que os outros. Né? Isso é importante. Segunda lição. Quando Jesus chega para Pedro, Pedro diz assim, nunca me lavarás os pés. Jesus disse, se eu não te lavar, não vai para o céu. Não tem parte comigo, quer dizer, não vai para o céu. Mas Pedro queria ir para o céu. E queria tanto que dizia assim, então, Senhor, o pé, a mão e a cabeça, lava bem lavada. Aí vem a lição. Jesus diz assim, quem já se banhou, não precisa senão lavar os pés. Se a gente está pensando numa lição espiritual, o que é o banho espiritual? O batismo. Então, quem já se batizou, não precisa senão lavar os pés. A menos que a pessoa saiu da igreja, fez alguma coisa, aí precisa batismo. Mas se não, só precisa lavar os pés. Quem aqui já errou depois da última Santa Ceia ou depois do último batismo? Todos. Nós precisamos de uma lavagem para participar da Santa Ceia. Porque o símbolo do corpo de Jesus e o símbolo do sangue de Jesus é muito sagrado para tomar de qualquer jeito. Precisamos de uma nova purificação para estarmos prontos para participar da Santa Ceia. Bom, Jesus fez a Santa Ceia, ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ficou com os discípulos por mais 40 dias. E ele falou uma coisa para os discípulos. Acha a tua Bíblia em Atos 1, verso 8, e outra pessoa acha Atos 2, de 1 a 4. Atos 1, 8, Atos 2, de 1 a 4. Quem achou primeiro Atos 1, 8, pode ler. Mas vocês receberão
Muito bem. Atos 2, de 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Muito bem. Vou fazer 3 perguntas. Com a ajuda do Espírito de Profecia, quero responder as 3. E eu espero ajudar a cada um de nós a aprender um pouquinho mais. Primeira pergunta. O que os discípulos fizeram para receber o Espírito Santo? Estavam reunidos. O que mais? Oraram. Olha o que Ellen White fala na Revista Adventista de 1897. Foi pela confissão, pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Bom, se deve ser feito agora, vamos repetir aqui para ver se a gente sabe o que precisamos fazer, porque a gente quer receber o Espírito Santo, não quer? Então veja bem, 4 coisas. Primeiro, confissão. Segundo, abandono do pecado. Terceiro, fervorosa oração. Entrega pessoal a Deus. Devemos fazer isso em grau mais elevado. E olha que os discípulos fizeram bem feito. Para fazer melhor que eles é algo desafiador. Mas agora, a gente vai pensar um pouquinho. A chuva que eles receberam é chamada de chuva temporã. Os discípulos receberam a chuva temporã. E nós vamos receber a chuva serôdia. Chuva temporã é menor, chuva serôdia é maior. Por isso que tem que ser em grau mais elevado. E agora vem uma chamada de atenção para nós. Somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz. Vou repetir. Somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz. Deus é um Deus de amor, não é? Sabe por que Ele não dá mais luz para quem não vive a luz que já recebeu? Só para não queimar mais no inferno. Só para isso. Quanto eu preciso fazer de errado para perder o céu? Uma coisinha. Uma coisinha que eu sei que preciso fazer e não faço, continuo não fazendo, é suficiente para eu perder o céu. Então, se eu já vou perder o céu, Deus não vai me dar mais luz para mim não queimar por 2, 3, 4 coisas. Vou queimar só por aquilo. Mas quantos aqui querem perder o céu? Deixa eu baixar, não, eu também não quero. Então, não é fazer uma coisinha errada, é não fazer nenhuma coisinha errada. Para fazer nenhuma coisinha errada é viver de acordo com a luz que já recebeu. Eu aprendi que isso faz mal, eu aprendi que não posso fazer isso, então não faço. Por exemplo, um alongamento que eu fazia já não vou fazer mais. Eu aprendi hoje, eu achava que estava fazendo certo, eu não estou, então vou mudar. Por quê? Porque agora eu sei que não é daquele jeito. Entende? Aqui, nos nossos 10 dias de oração, e este ano é sobre saúde, a gente vai ver coisas que a gente precisa mudar.
E aí, se a gente não mudar, nós não estamos vivendo de acordo com a luz que recebemos. É pesado, irmão. E só se eu estiver vivendo de acordo com a luz que eu recebi, que eu vou receber mais luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã e aproximaram-se mais e mais de Deus. Para que eles oraram? Para se aproximar dos homens e ter poder para levar eles para Jesus, para o céu. Gente, para que a gente precisa do Espírito Santo? Para levar pessoas para Jesus. Para dormir sábado à tarde, qualquer calmante resolve. Não precisa do Espírito Santo. É pecado dormir sábado à tarde? Não, de jeito nenhum. Mas coma, tome o teu cochilo, levante e vá fazer trabalho missionário, homem de Deus. Mulher de Deus. É uma visita missionária, é um estudo bíblico, vamos fazer alguma coisa. Sábado é um dia de descanso e a gente vai descansar diferente dos outros dias, mas vamos também trabalhar para Jesus. Porque é no trabalhar para Jesus que nós precisamos do Espírito Santo. Falando sobre os 10 dias de oração, Ellen White diz o seguinte, no livro Atos dos Apóstolos, página 37. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a responsabilidade que lhes cabia nessa obra de salvação de almas. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e reclamavam o poder que Cristo prometeu. Agora vem a segunda pergunta. Qual é a nossa maior necessidade? Ellen White escreve no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento de verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Reavivamento da verdadeira piedade. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quem aqui tem conhecimento sobre enfermagem ou medicina? Levanta a mão. Eric, cadê você? Stephanie está entrando ali. Sibiri, os dois, ó. Chegaram juntos ali. Quem necessita de reavivamento? Esqueça de igreja agora, estou falando de enfermagem. Só quem está morrendo, gente. Quem que precisa de uma massagem cardíaca? Respiração boca a boca. O morto. Mas não aquele morto defunto já esfrio. Aquele que parou o coração na hora. Você precisa fazer o quê? Reavivar. Está entendendo?
cara se afogou lá, o bombeiro vai tentar tirar a água, vai jogar ele, vai tentar fazer o quê? Reavivar. Certo? Se nós precisamos reavivamento, significa que nós estamos Quase mortos. mortos. Entende? Por isso que na Bíblia, a última igreja, das 7 igrejas do Apocalipse, diz assim: vocês que estão animados, pegando fogo. Não é assim que diz lá? Morno, frio. Morno. Você não está quente nem frio, não está morto, gelado, não, mas não está quente. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver um diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que os pais terrenos o estão de dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Oração. O que nós estamos fazendo nesses 10 dias? 10 dias do quê? De oração. Queridos, esses 10 dias nós devemos orar diferente do nosso costume. E que esses 10 dias se prolonguem. Aquele grupo da oração da madrugada, a gente começou em 2021. Quando estava difícil da gente, sabe? E estamos até hoje. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. E orando, pedindo reavivamento. Agora eu vou ler o que Ellen White fala, o que é reavivamento. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Que a gente já tinha pensado, né? Mas o reavivamento deve acompanhar uma reforma. Certo? O que fez uma pessoa ficar morta, precisa parar de fazer para não morrer de novo. Certo? É uma lógica. O que me faz ficar morto espiritualmente, eu preciso parar de fazer para não morrer de novo. Porque senão Deus me reaviva e eu torno a morrer. Deus me reaviva e eu torno a morrer. Não, tem que mudar esse negócio. E o que é reforma? Prestem bastante atenção. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, nos hábitos e práticas. Então, reorganização. Queridos, para a gente cuidar da saúde, a gente não vai precisar reorganizar o negócio? 18 remédios naturais, eu tenho dificuldade em 2. Água, não hoje que está quente, eu estou bebendo aqui um pouco, e exercício físico. Um dia eu forcei beber bastante água, fiquei tonto, deu ânsia de vômito. Eu preciso acostumar a beber água. Ó, veja a Stephanie bebendo ali. Eu não bebo muito, porque senão engorda. Queridos, cada um de nós tem uma dificuldade, e essa dificuldade cada um tem que vencer a sua. Entende? Mas para a gente vencer, a gente precisa reorganizar.
a gente precisa dizer assim, ó, agora eu vou pôr em ordem aqui o negócio para voltar a funcionar. Uma mudança nas ideias e nas teorias. E agora eu vou dizer para vocês o seguinte, já a gente vai ver sobre o estudo da Palavra de Deus. Nós precisamos estudar mais a Bíblia, porque está surgindo muitas ideias, muitas teorias, com alguma coisa dentro da Bíblia e bastante coisa fora da Bíblia, que está fazendo algumas pessoas da igreja saírem do caminho certo e acreditando nessas teorias. Eu era pastor em União da Vitória, e chegou um casal lá, que já tinha estado em União, foi para São Paulo e voltou. E conseguiram tirar uma família da igreja. A pregação deles era a seguinte: sábado amplo. Enquanto você tiver energia elétrica na tua casa, água encanada e internet, Deus não aceita a tua guarda do sábado. Aí eu cheguei para o pregador e falei assim, e você tem na tua casa? Não, eu ainda tenho. Falei, então você não pode pregar. Você só pode pregar aquilo que você vive. Só que daí ele ia nos pequenos grupos, e naquele tempo estava forte os pequenos grupos, e ele dizia assim, sabe, na igreja está tudo errado. Pare de dar o dízimo na igreja, dá o dízimo para nós. Porque nós estamos para comprar uma fazenda. E daí lá na fazenda nós não vamos ter nem luz elétrica, nem água encanada e nem internet. Daí Deus vai aceitar a nossa guarda do sábado. Malandro, miserável, está querendo tirar o dízimo da igreja, pôr no bolso, né? Só que ele jejuava toda semana, gente. Para falar errado. E os parentes dele, nossa, mas ele está tão mudado, tão consagrado, eu acho que ele está certo. Isso é da igreja. Queridos, a gente tem que mudar as ideias erradas e pegar a ideia da Bíblia. Sabe? Essa reforma. E quando a gente fala ideia e teoria, hábitos e práticas, nós vamos aprender muitas coisas aqui nesses 10 dias sobre saúde, e a gente precisa mudar nossa prática, nosso hábito, para fazer certo. Eu era pastor na fazenda Rio Grande, e exatamente no dia das 10 horas de oração, o ancião da igreja, ele foi tocado pelo Espírito Santo e ele decidiu deixar o café. Deus vai dizer, pastor, mas ancião tomando café? Pois é, ele ainda tomava. Mas foi na oração que Deus alcançou o coração dele e ele abandonou. Amém por isso. Amém. E eu quero que Deus alcance o teu coração, o meu coração, e para isso nós precisamos pedir, Senhor, o que eu preciso mudar? Não é o que a Leonilda precisa mudar. Ela tem que orar por ela e eu tenho que orar por mim, porque eu não consigo mudar o hábito dela. Eu não consigo mudar o hábito do Jurandir, eu só consigo mudar o meu. Então, Senhor, fala para mim, o que eu preciso mudar? O que eu preciso reformar ainda na minha vida espiritual? Só que olha a frase seguinte: a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la precisam fundir-se. Queridos, última pergunta. Qual o verdadeiro motivo para receber o Espírito Santo? Oração. Preparar almas. Bom, isso a gente... Pregação do Evangelho para quem está. Isso mesmo. Para dormir não precisa do Espírito Santo, né? Mas pregar para nada. Mas eu quero que você preste atenção, porque o que aconteceu, já aconteceu de novo, e acontece bastante. Preste atenção.
Depois do reavivamento do Espírito de Deus em Battle Creek, foi provado no colégio que um tempo de grande luz espiritual é também um tempo de correspondentes trevas espirituais. Estranho, né? Satanás e suas legiões de instrumentos satânicos se acham em campo, forçando seus poderes em toda a alma, a fim de tornar de nenhum efeito os chuveiros da graça que vieram do céu, para reavivar e vivificar as energias adormecidas para a ação decidida, a fim de transmitir aquilo que Deus comunicou. Quantos aqui já subiram um morro? Deixa eu ver as mãos. Hã? Quanto mais alto o morro, o Ademir, que gosta de subir bastante ali também, né? Quanto mais alto o morro, por exemplo, um pico do Paraná, horas subindo, quando você chega lá em cima, o que você quer? Descansar. Sentar pelo menos, né? Nossa, cheguei no topo. Gente, a subida espiritual faz assim, e quando você acha que está no topo, o que você quer? Descansar. Tudo que Satanás quer é que você pare e descanse. Sabe por quê? Porque é nessa descansada que ele quer esfriar o que o Espírito aqueceu em você. Entende? E quando você esfria, já deixa. E quando você esfria, tudo aquele reavivamento perde o efeito. Pode falar. Bom, foi uma experiência exatamente de Paraná. O pessoal foi até naquele ponto lá, quase chegando. Aí a gente parou para descansar. No outro dia ele não quis seguir até lá porque não estava cansado. Precisou voltar. E aí a gente foi menos números do Me chama a atenção que a Ellen White escreve agora. Houvessem todas as muitas almas então esclarecidas, ido imediatamente trabalhar a fim de transmitir a outros aquilo que Deus lhes dera justamente para esse desígnio, mais luz haveria sido dada, mais poder concedido. Então o reavivamento deve fazer nós fazer o quê? Pregar o Evangelho. Quer mais Espírito Santo? Pregue o Evangelho. Quer receber a chuva serôdia? Pregue o Evangelho. Está animado? Não pare. Não pare. Se separar da cãibra, estou falando espiritualmente, tá? Da cãibra, da canseira, e você desiste de chegar no topo. Deus não comunica a luz apenas para uma pessoa, mas para que ela a difunda e Deus seja glorificado. Em todos os séculos, períodos de reavivamento espiritual e derramamento do Espírito Santo foram seguidos de trevas espirituais e dominante corrupção. Tomando em consideração aquilo que Deus fez em oportunidades e privilégios e bênçãos em Battle Creek, a igreja não tem feito honroso progresso no efetuar sua obra, e a bênção de Deus não repousará sobre a igreja no aumentar ainda mais a luz. Enquanto eles não usarem aquela que ele mandou em sua palavra, a luz que poderia resplandecer em raios claros e distintos, enfraquecerá no meio da escuridão moral. O poder ativo da verdade de Deus é dependente da cooperação do instrumento humano com ele, em piedade, zelo, abnegados esforços para levar a luz da verdade a outros. Que Deus nos ajude. Nós estamos orando pelo poder do Espírito Santo.
Pai que estás nos céus, que ao participarmos desses símbolos sagrados, possamos ver e sentir o Teu amor. Amém. Abençoa, Senhor, esta Santa Ceia, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. As irmãs podem descobrir assim. Que coisa mais linda. Pena que estava coberto, né? Olha que coisa jóia. Bonita que só. Muito bonito. Parabéns, irmãs. Vou chamar vocês para ficar em pé. O Sandro vai ler para nós a parte do pão. Primeiro Coríntios 11, versículo 23 e 24. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vós entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos nos ajoelhar, pedir a bênção de Deus sobre esse pão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento especial, Pai, esse pão simboliza o corpo de Cristo Jesus. Amém. E nessa tarde de sábado maravilhoso, temos o prazer de aceitar, Pai, o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Amém. Por favor, abençoe nesta hora. É que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Valdeci e o Sandro vão partir o pão. Enquanto isso, eu vou ler Isaías 53, que diz assim: Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Que diz que não via formosura nenhuma em Jesus. Eu pergunto, existe alguém mais bonito do que aquele que nos salvou da morte eterna? Gente, talvez humanamente Jesus não era uma pessoa charmosa, mas a sua beleza estava no amor que ele derramou por nós. Que nós possamos amar Jesus de todo o nosso coração. É isso que ele espera de nós. Todos vocês que vão participar, todos nós que vamos participar da Santa Ceia, vamos ficar em pé. Ao receber o pãozinho, você se assenta, espera todos receberem para depois a gente comer junto, tá bom? Vou chamar os diáconos aqui, o Sandro está terminando de quebrar, não tem problema. Não precisa ter pressa, Sandro. Hoje é tudo certinho, né? Pode vir. Você entrega para ele. Você entrega para o diácono. Quando você receber o pãozinho, você se assenta, espere todos receberem, podem servir.
encosta nele que ele já... Isso. Oração silenciosa, vamos participar todos juntos. Valdeci vai ler sobre o suco de uva. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 25 e 26, diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar de joelhos, pedir a bênção sobre o suco de uva. Senhor Jesus, a sua igreja mais uma vez está aqui em reverência, prostrado perante o Senhor, para agradecer a Deus pelo sangue que o seu Filho Jesus derramou na cruz do Calvário para nos dar a salvação. E agora, Senhor, estamos participando aqui desse ato simbólico, mas muito importante na vida de cada um de nós. E que o Senhor se faça presente aqui nesse momento. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, desejando. Suplicamos essas bênçãos agradecidas no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Novamente vou pedir que vocês fiquem em pé. Os diáconos vão servir. Assim que você receber o suco, você se assenta. Pode
entregar para ele. Assim que todos receberem, depois nós participamos todos juntos, tá bom? Pode distribuir. Uma oração silenciosa, vamos participar todos juntos. Os diáconos vão recolher as tacinhas. Jesus disse que ele não beberia do fruto da videira até aquele dia que pudesse beber de novo conosco. A tradução é beber o novo conosco. Você já imaginou o suco de uva preparado pelos anos? Deve ser muito bom. Você já imaginou Jesus dirigindo a Santa Ceia? Mostrando a mão e explicando o sentimento, explicando o amor dele para nós. É algo assim que vai ser fantástico. Jesus está com vontade de voltar a saber. Ele está dizendo assim, por favor, peça o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, prega o Evangelho, termine essa obra. Vamos para casa. Que Deus possa tomar a nossa vida por completo e preparar a gente para o céu. Amém.
as irmãs vão cobrir de novo. Vocês sabem, né? Esse suco das bandejas, os pãezinhos têm que ser enterrados ou queimados. Se alguém doente não pode vir na Santa Ceia, eu vou pedir que os anciãos levem para eles. Queridos, hoje é só. Não sei se vocês vão ter mais um período de oração. Precisam? 10:05. Está perto. Mais um período onde vocês terminam. Lembrem de orar pela família de Elvira. Elvira é um membro da igreja de Fazenda Rio Grande e a irmã dela se jogou da ponte do Iguaçu segunda-feira. E eles acharam o corpo hoje. Não sei se está sendo enterrado ou vai ser enterrado por agora. Vocês imaginem como está abalada essa família. Olhem por ela. Mas olhem pelo nosso reavivamento também. Clame a Deus e fala, Senhor, que esses dias que nós já começamos e vamos até sábado que vem, possa trazer efeito na nossa vida. Amém. Eu queria fazer um convite especial. Sábado que vem, a gente vai planejar aqui um trabalho missionário à tarde, pós-almoço. Você pode fazer o trabalho sonário, depois levanta e faz o trabalho missionário, tá bom? Mas o trabalho missionário deve terminar até perto das 4:30 da tarde. Para 5 da tarde a gente se reunir todos juntos lá na igreja do Menino Deus para contar as nossas experiências do trabalho missionário, tá bom? Porque se é para a gente receber o Espírito Santo para pregar o Evangelho, e se a gente não pregar o Evangelho, as trevas morais vão vir, então vamos fazer algo diferente para que o reavivamento não caia nas trevas, como Ellen White descreve. Que seja diferente na nossa vida, na nossa igreja. Então ore durante essa semana, peça para Deus alguém para você dar estudo bíblico. Se você já está dando, beleza, vai lá dar o estudo bíblico. E 5 da tarde a gente se reunir lá no Menino Deus, tá bom? Conto com a presença de vocês. Vamos ficar em pé para receber a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Amém. E amém. Dá um abraço em alguém e diga assim, eu quero ver você no céu.